Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como podem ver, hoje a voz ainda não está tão boa. Esta semana atendi, como muitas pessoas que atendo, em confissão uma pessoa, e assim a pessoa parece que passou por uma loja de perfumes. Então, meus pulmões se fecham completamente quando vem alguém mais perfumado que uma loja de perfumes. Então, isso é o martírio do confessionário ou mártir dos perfumes. Mas hoje, graças a Deus, conseguimos celebrar. Ontem não pudemos celebrar, mas celebrar com o povo de Deus e explicar as Escrituras, como fazia nosso Senhor. Palavra de Deus, especialmente no Evangelho, Santo Evangelho que hoje ouvimos, nos diz claramente: aqueles que no reino de Deus, que receberam o reino de Deus e não produziram frutos, deles será tirado. O que é isso? Aqueles que receberam o reino de Deus. Quem são estes? Somos nós que recebemos pelo batismo a promessa da vida eterna. Mas se nós não entregarmos frutos ao Senhor, que é dono da vinha, nos será tirado. Muita gente mal informada ou que não quer se informar, pensa que basta ser batizado para um dia, quando morrer, ir para o céu. Não funciona assim. Toda a palavra de Deus nos diz isso. Toda a palavra de Deus nos diz que é necessário entregar os frutos ao Senhor. Então, diante disso, eu me pergunto, e cada um deve perguntar-se: quais os frutos que estou rendendo ao Senhor por tantas graças, bênçãos, dons que diariamente eu recebo? Nós sabemos que a palavra de Deus é um dos meios eficazes para cada vez mais entrarmos e penetrarmos no reino de Deus e deixar que Ele penetre em nossa vida. O reino de Deus não é composto de gente que foi apenas batizada, mas daqueles que saem do seu comodismo e celebram juntos, praticam obras de justiça. Isso nós já ouvimos na primeira leitura. Aquela vinha que o profeta Isaías fala novamente. Toda esta vinha, Jesus nos diz, é o povo de Israel. O que aconteceu com o povo de Israel? Até hoje, na sua grande maioria, não aceitou Jesus, o filho do dono da vinha. Então o que disse Jesus? O reino de Deus será tirado de vocês e será dado a outro povo. E nós sabemos como os apóstolos entenderam isso com o tempo. O reino de Deus, que Jesus vem anunciar, esta nova forma de se ligar ao Senhor, chamada religião, na qual o Senhor fundou e da qual nós fazemos parte, ela foi se expandindo pelo mundo. E a nossa igreja, a Igreja do Senhor, vai se expandindo na medida em que seus membros, que somos nós, geramos frutos de justiça. Na medida em que um povo batizado se acomoda e vive para si, ali a única igreja do Senhor morre e surgem as seitas, fundadas por homens, instigados pelo diabo para arrancar as ovelhas do rebanho do Senhor. É por isso que há tanta seita, há tanta falsa religião, há tanta gente fora da igreja. Aqui não se fala igreja prédio, se fala igreja povo de Deus. Por quê? Porque ainda não entendeu o que é pertencer a esta vinha do Senhor. E mais ainda, muitas vezes aqueles que não pertencem ou não fazem parte, ou que estão aí acomodados, não viram em nós os desacomodados, os inquietos que Jesus vem pedir. Jesus nos quer, portanto, produzindo e não parados. A religião cristã, religião católica, única igreja fundada pelo Senhor, não é uma igreja de covardes, de molengas, de assistência, ou seja, que ficam assistindo tudo passar.
E não é uma religião privada, não é para mim, é todos, é de todos e é para todos. Portanto, o Senhor há de nos cobrar os frutos que nós rendemos. Não há como dizer que haja alguém na igreja que não possa render frutos. O Senhor deu a todos nós e nos dá diariamente forças, capacidade, vida, dons, ministérios, serviços. E o que nós fazemos com isso? Deixamos deitado, jogado à beira do caminho. A semente que recebemos é para que frutifique. Então cada um deve perguntar a si mesmo: eu tenho vivido o quê? Uma religião pessoal, apenas eu com Deus? Ou tenho vivido aquilo que o Senhor me pediu? O Senhor resume todos os mandamentos nestes dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu quero ser servido? Quem não gosta de ser servido? Pois então sirva o outro. Quem não gosta de ser amado? Pois então ame o outro primeiro. Quem não gosta quando nos dizem, eu rezo por ti? Pois então reze pelo outro. Quem não gosta de ver quando grandes santos e santas ajudam os pobres, os doentes, os enfermos, os desvalidos? Pois então faça tu também. Nós não somos uma igreja fundada pelo Senhor para ficar assistindo o trem passar. Nós somos convocados diariamente. E este santo evangelho que hoje ouvimos nos fala claramente sobre isso. O Senhor Deus plantou a sua vinha, ou seja, escolheu o seu povo, o povo de Israel, o único povo que ele havia escolhido para ele. E este Senhor envia empregados, envia os apóstolos, envia os profetas, envia aqueles que anunciam a palavra de Deus para ir plantar, cuidar da videira, colher os frutos. O que fazem aqueles que arrendaram a vinha, aqueles que se apossaram da vinha do Senhor e não fazem nada? Eles os apedrejam, eles espancam estes empregados. Maior amor ainda da parte do Senhor, envia seu Filho, e nós sabemos quem é este Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele o envia, e o Senhor Deus, na sua misericórdia e no seu amor, pensa, pelo menos o meu filho vão respeitar. E o que acontece? Eles não reconhecem o Senhor. Eles o matam e o jogam fora da vinha. Assim foi o que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio dar a última chamada da parte do Pai. Os profetas, todos aqueles anteriores a ele, vieram em nome do Senhor dizer, nós ainda contamos com o amor e a misericórdia do Pai, que todos os dias, apesar de nossos pecados, apesar de nosso comodismo, apesar de nossa preguiça encruada no lombo, nos envia sacerdotes, nos envia missionários, mantém a sua igreja viva. Infelizmente, o povo que é dito de Deus não se comporta como se fosse de Deus. Se recorda talvez dos sacerdotes quando precisa, um batizado, um casamento, um enterro. Talvez ali se recorde. Se recorda da casa de Deus quando precisa. Está muito mal. Está muito mal. Assim nós não somos povo de Deus. Povo de Deus ama a Deus sobre todas as coisas e procura fazer a vontade do Senhor. E aos poucos vai descobrindo que os dons, talentos, graças e benefícios que o Senhor diariamente distribui por todos nós, mesmo que nós não os mereçamos, nós não podemos fazer nada que possamos merecer este amor tão grande de Deus. Aos poucos este que vai adentrando, que vai ouvindo a palavra de Deus, que vai ouvindo a sua explicação, que vai convivendo com os irmãos na fé, que vai rezando junto, aos poucos cada um vai percebendo, mas olha, Deus me deu tal dom, eu vou colocá-lo a serviço. Deus me deu tal inteligência, Deus me deu tal habilidade, e eu vou colocar a serviço de meus irmãos. É assim, quando a igreja fala
que nós somos uma igreja toda ministerial, não quer dizer distribuir ministérios para o povo de Deus, mas reconhecermos que todos nós somos ministros, ou seja, servidores. É isso que significa a palavra ministro, aquele que serve. Se nós somos servidores, nós temos também a obrigação de ser propagadores, discípulos e missionários, rezar uns pelos outros. Nestes tempos sombrios em que vivemos, em que nossas famílias são tão atacadas, nós não podemos deixar que nas nossas casas entre o mal. Não podemos. E muitas vezes, muitas famílias, para minha tristeza quando fico sabendo, abrem as portas do esgoto e do inferno por meio da televisão, assistindo a todo tipo de lixo e aprovando muitas vezes e achando aquilo tolerável. Um cristão tem uma luta diária, não esqueçamos isso. A nossa luta é contra 3 inimigos. Muitos já ouviram isso. Vamos repetir, porque a repetição é a mãe de toda a recordação e estudo. Nós lutamos contra a carne, ou seja, contra nós mesmos, que muitas vezes não queremos fazer a vontade do Senhor. Lutamos contra o mundo, que é contrário ao Senhor e ao seu projeto. Jesus nos disse: o mundo, se vocês forem verdadeiramente meus discípulos, o mundo vos vai perseguir e vai procurar matá-los. Portanto, não há amizade com o mundo, nem com a carne. E também o inimigo, o antigo inimigo, o demônio. Cristão que não se bate de frente com o demônio é porque está caminhando na mesma direção que ele. Nos ensina São João Maria Vianney. Portanto, este santo evangelho que ouvimos nos deve recordar: nós recebemos a vinha do Senhor, nós fazemos parte da vinha do Senhor. Quando aquele povo hebreu não aceitou o Senhor, a vinha foi tirada deles, diz Jesus, e foi dada a outros povos, e nós fazemos parte desse povo, a igreja do Senhor, povo de Deus. E então nós não devemos apenas bater no peito e nos orgulhar: que bom, eu faço parte da igreja do Senhor. Mas, além disso, que frutos eu estou rendendo para o Senhor? Que frutos são esses que eu consigo partilhar e derramar entre meus irmãos? É isso que queremos neste Santo Domingo recordar. Cristão acomodado já é cristão derrotado. Recordemos, o Senhor nos pede oração e ação. Nem só uma coisa, nem só outra. Oração e ação. E então nós poderemos cada vez mais mergulhar neste coração misericordioso e nos tornarmos também um coração misericordioso para os demais irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.